Eu tenho que começar com uma história embaraçosa, porque às vezes eu tenho medo que as pessoas de fora olhem para treinadores e jogadores como se eles fossem Deus ou algo do tipo. Como cristão, eu só acredito em um Deus e posso te garantir que Deus não tem nada a ver com futebol. A verdade é que todos nós falhamos constantemente e, como um treinador jovem, eu falhei bastante. Essa é uma dessas histórias. Temos que voltar para 2011. Meu time do Borussia Dortmund ia jogar contra o Bayern de Munique. Era um jogo grande da liga. Fazia uns 20 anos que a gente não ganhava em Munique. Muito da minha inspiração vem de filmes, então sempre que eu precisava motivar os garotos eu pensava em Rock Balboa. Na minha opinião, deveriam mostrar Rock 1, 2, 3 e 4 em escolas públicas do mundo todo. Devia ser como aprender o alfabeto. Se você assiste a esses filmes e não quer subir ao topo de uma montanha, eu acho que há algo de errado com você. Na noite anterior ao jogo contra o Bayern, juntei meus jogadores no hotel para nossa conversa. Todos estavam sentados, todas as luzes apagadas. Eu contei a eles a real situação. A última vez que o Dortmund venceu em Munique, a maioria de vocês ainda estava nas fraldas. Eu comecei a passar algumas cenas de Rock 4 no telão, aquele com Ivan Drago, um clássico na minha opinião. Drago está correndo na esteira, ele está conectado a grandes computadores onde os cientistas estudam ele. Lembra disso? Eu disse aos garotos, vocês entendem? O Bayern é o Ivan Drago, o melhor em tudo, a melhor tecnologia, as melhores máquinas, ele é imparável. Aí você vê o Rock treinando na Sibéria na sua cabaninha de madeira. Ele derruba árvores, carrega troncos na neve e corre até o topo da montanha. Eu disse aos garotos, vocês veem? Somos nós, somos como o Rock, somos menores sim, mas nós temos a paixão. Temos o coração de um campeão, nós podemos fazer o impossível. E eu continuava entusiasmado, até que em algum ponto eu comecei a notar a reação dos meninos. Eu esperava que eles estivessem de pé nos seus assentos, prontos para subir uma montanha correndo na Sibéria, perdendo completamente a cabeça. Mas todos estavam sentados lá, me encarando fixamente. Nada. Grilos, como vocês dizem. Todos me olhando como se pensassem, o que esse louco tá falando? Aí eu me toquei. Espera, Rock 4 foi lançado em, 1980 e alguma coisa? Quando esses garotos nasceram? Finalmente eu disse, esperem um minuto, garotos. Por favor, levante a mão quem aqui sabe quem é Rock Balboa. 2 mãos se levantaram, Sebastian Kell e Patrick Owomoyela. O resto? Não, desculpa, professor. Meu discurso inteiro, bobagem. Esse é o jogo mais importante da temporada, talvez o mais importante da vida de algum desses jogadores, e o treinador deles estava gritando sobre tecnologia soviética e a Sibéria nos últimos 10 minutos. Dá pra acreditar? Eu tive que começar tudo de novo. Você vê, isso é uma história real, isso é o que realmente acontece na vida. Somos seres humanos, às vezes fazemos papel de bobo. É assim que é. Pensamos que estamos dando o melhor discurso da história do futebol e descobrimos que é tudo uma bobagem. Mas nós acordamos na manhã seguinte e prosseguimos. Sabe qual é a parte mais estranha dessa história? Eu honestamente não tenho certeza se ganhamos ou perdemos aquele jogo. Eu tenho quase certeza que esse discurso é de 2011, antes do jogo que vencemos eles por 3-1. E isso certamente tornaria a história ainda melhor, mas não tenho 100% de certeza. Essa é uma coisa sobre futebol que as pessoas às vezes não entendem. Os resultados você esquece, você os confunde. Mas esses garotos, esse período da minha vida e essas pequenas histórias, eu jamais esquecerei delas. Estou honrado de ter vencido o prêmio de melhor treinador de futebol masculino da FIFA ontem à noite. Mas eu odeio estar sozinho num palco com um prêmio. Tudo que eu conquistei no futebol se deve às pessoas à minha volta. Não só meus jogadores, mas minha família, meus filhos e todos que estavam comigo desde o começo, quando eu era uma pessoa como qualquer outra. Honestamente, quando eu tinha 20 anos, se alguém viesse do futuro me contar o que aconteceria na minha vida, eu não acreditaria. Se Michael J. Fox em pessoa viesse voando em sua prancha me contar tudo o que aconteceu, eu diria que é impossível. Aos 20 anos eu vivi um momento que mudou a minha vida. Eu ainda era uma criança, mas ao mesmo tempo me tornei pai. Vamos ser honestos, o timing não era perfeito. Eu jogava futebol amador e ia para a universidade durante o dia. Para pagar os estudos, eu trabalhava num armazém onde eles armazenavam filmes para o cinema. E para os jovens lendo isso, não estamos falando sobre DVDs aqui. Isso foi no fim dos anos 80, onde tudo ainda era filme. Os caminhões chegavam às 6 da manhã para pegar os filmes e nós carregávamos essas caixas gigantes de metal. Elas eram muito pesadas, honestamente.
Você rezava para que eles não estivessem mostrando um filme com 4 bobinas, como Ben-Hur ou algo do tipo. Seria um dia bem ruim para você. Eu dormia por 5 horas toda noite, ia para o armazém de manhã e ia para a aula durante o dia. À noite eu treinava e voltava para casa para passar algum tempo com meu filho. Foram tempos difíceis, mas que me ensinaram sobre a vida real. Eu tive que me tornar uma pessoa muito séria numa idade muito jovem. Meus amigos me chamavam para o pub à noite e cada fibra do meu corpo dizia: sim, sim, eu quero ir. Mas claro, eu não podia ir porque eu não vivia só por mim agora. Bebês não ligam se você está cansado e quer dormir até tarde. Quando você se preocupa com o futuro de outra pequena pessoa que você trouxe ao mundo, isso sim é preocupação. Isso sim é dificuldade. Nada que aconteça num campo de futebol se compara a isso. Às vezes me pergunto por que eu estou sempre sorrindo. Mesmo depois de algumas derrotas, às vezes eu ainda estou sorrindo. É porque quando meu filho nasceu, eu percebi que o futebol não é vida ou morte. Nós não salvamos vidas. O futebol não deve espalhar angústia e ódio. O futebol deve ser inspiração e alegria, especialmente para as crianças. Eu vi o que uma bolinha redonda pode fazer pela vida de muitos dos meus jogadores. As jornadas pessoais de jogadores como Mo Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino e tantos outros dos meus garotos são absolutamente incríveis. As dificuldades que eu enfrentei na Alemanha não são nada perto de algumas das coisas que eles já passaram para chegar aqui. Eles tiveram muitos momentos onde seria fácil desistir, mas eles se recusaram a cair. Eles não são deuses, eles apenas nunca desistiram de seus sonhos. Eu acho que 98% no futebol é sobre lidar com o fracasso e ainda ser capaz de sorrir e achar alegria para jogar no dia seguinte. Eu aprendo com os meus erros desde o começo. Jamais me esquecerei do primeiro, em 2001, quando eu assumi o Mais, onde joguei por 10 anos. O problema é que todos os garotos eram meus amigos. De repente, eu era o chefe deles. Eles ainda me chamavam de Klopo. Quando eu tive que anunciar a primeira escalação, eu achei que nada era mais justo do que dizer a cada jogador, cara a cara. Bom, isso foi um plano horrível, pois nós estávamos em duplas no hotel. Imaginem, eu chego no primeiro quarto, sento 2 jogadores na cama, viro para o primeiro e falo: você vai começar o jogo amanhã. Em seguida, eu viro para o outro e digo: infelizmente você não vai começar o jogo amanhã. Eu percebi a burrice do meu plano quando o segundo jogador me olhou nos olhos e disse: mas, Klopo, por quê? Boa parte do tempo não existe resposta. A única resposta é: apenas 11 jogadores podem começar. Infelizmente, tive que fazer isso mais 9 vezes. 18 jogadores em 9 quartos. 2 caras sentados numa cama. Você vai ser titular, você não. Toda vez: mas, Klopo, por quê? Foi um pesadelo. Essa foi a primeira de muitas vezes que eu pisei na merda como treinador. O que se pode fazer? Você pega um lenço, limpa e tenta aprender com isso. Se você ainda não acredita em mim, pense nisso. Meu maior triunfo como treinador nasceu de um desastre. Perder por 3-0 para o Barcelona na Champions League temporada passada foi o pior resultado imaginável. Quando nos preparamos para o segundo jogo, minha conversa com os jogadores foi bem direta. Não teve rock dessa vez. Eu falei mais sobre táticas, mas eu também os disse a verdade. Eu disse: nós temos que jogar sem 2 dos melhores atacantes do mundo, e o mundo lá fora está dizendo que é impossível. E sejamos honestos, provavelmente é impossível mesmo. Mas porque são vocês, nós temos uma chance. Eu realmente acreditava naquilo. Não era sobre a habilidade deles como jogadores. Era sobre quem eles eram como seres humanos e tudo que eles tiveram que superar na vida. A única coisa que eu adicionei foi: se falharmos, vamos falhar da forma mais bonita possível. Claro, é fácil eu dizer essas palavras. Eu sou só o cara gritando na linha de lado. É muito mais difícil para eles realmente fazerem. Mas por causa desses garotos e das 54 mil pessoas em Anfield, nós fizemos o impossível. O mais bonito sobre o futebol é que você não consegue fazer nada sozinho. Nada mesmo, acredite. Infelizmente, o momento mais incrível da história da Champions League eu não vi. Talvez seja uma boa metáfora para a vida de um treinador de futebol, eu não sei. Mas eu perdi completamente o momento de genialidade de Trent Alexander-Arnold. Eu vi a bola sair para escanteio, eu vi o Trent indo bater, eu vi o Shaqiri o seguindo, mas aí eu virei as costas, pois estávamos nos preparando para fazer uma substituição. Eu estava falando com meu assistente e,
Eu tenho arrepios todas as vezes que eu penso nisso. Eu só ouvi o barulho. Eu me virei para o campo e vi a bola dentro do gol. Eu virei para o nosso banco e olhei para o Ben Woodburn e ele disse: "O que acabou de acontecer?" E eu disse: "Não faço ideia." Enfield estava indo à loucura. Eu mal escutava o meu assistente. E ele estava gritando: "Então, ainda faremos a substituição?" Jamais vou esquecer ele falando isso. Isso sempre estará comigo. Dá para imaginar? 18 anos como treinador, milhões de horas vendo esse jogo e eu perdi a coisa mais atrevida que já aconteceu no campo de futebol. Desde aquela noite eu já assisti o gol do Divock umas 500 mil vezes, mas pessoalmente eu só vi a bola batendo no fundo da rede. Quando eu cheguei no meu quarto eu nem tomei uma cerveja. Eu não precisava. Eu me sentei com uma garrafa de água e comecei a sorrir. É um sentimento que eu não posso descrever em palavras. Quando eu voltei para casa, minha família e amigos estavam todos lá e todos estavam num clima de festa. Mas eu estava tão exausto emocionalmente que eu subi para minha cama direto, sozinho. Meu corpo e minha mente estavam completamente vazios. E eu tive a melhor noite de sono da minha vida. O melhor momento foi acordar de manhã e perceber, ainda é real, aquilo aconteceu de verdade. Para mim, futebol é a única coisa mais inspiradora que o cinema. Você acorda e a magia ainda é real. Você realmente nocauteou o Drago. Aconteceu de verdade. Eu penso nisso desde junho, quando levamos o troféu da Champions League pela cidade de Liverpool. Não tenho palavras para descrever a emoção daquele dia. Estávamos no ônibus e toda vez que pensávamos que o trajeto terminava, que era impossível ter mais pessoas dentro da cidade de Liverpool, nós fazíamos uma curva e o desfile continuava. Absolutamente surreal. Se você pudesse pegar toda a emoção, todo o sentimento, todo o amor no ar daquele dia e colocar numa garrafa, o mundo seria um lugar melhor. A emoção daquele dia não sai da minha cabeça. O futebol me deu tudo que eu tenho na vida, mas eu quero fazer mais para dar algo de volta ao mundo. Fácil dizer, ok, claro, mas como fazer mesmo a diferença? No último ano, me senti muito inspirado vendo Juan Mata, Matt Hummels, Megan Rapinoe e tantos outros jogadores juntarem-se ao movimento Come On Go. Se você não conhece o trabalho deles, é incrível. Mais de 120 jogadores estão doando 1% dos seus salários para ajudar ONGs com projetos sobre futebol no mundo todo. Eles já deram suporte a programas de base na África do Sul, Zimbábue, Camboja, Índia, Colômbia, Reino Unido, Alemanha e muitos outros países. Isso não é só para os futebolistas mais ricos do mundo. O time titular feminino da seleção do Canadá inteiro se juntou à causa. Jogadores do Japão, Austrália, Escócia, Quênia, Portugal, Inglaterra, Gana, todos estão envolvidos. Como não se sentir inspirado por isso? Isso é o futebol. Eu quero ser parte disso. Então, eu estou doando 1% do meu salário anual para Come On Go e espero que muitas pessoas do mundo do futebol se juntem a mim. Sejamos honestos, somos muito sortudos. É nossa responsabilidade como pessoas privilegiadas dar algo de volta para crianças de todo o mundo que precisam de uma chance. Não podemos esquecer como era a nossa vida quando tínhamos problemas reais. Essa bolha que vivemos não é o mundo real. Me desculpem, mas nada que acontece no campo de futebol é um problema de verdade. Deve existir um propósito maior do que renda e troféus, não? Pense no que poderíamos alcançar se todos doássemos 1% do que ganhamos para fazer uma diferença real no mundo. Talvez eu seja um ingênuo, talvez eu seja apenas um velho sonhador. Mas para quem é esse jogo? Todos sabemos muito bem que esse jogo é para sonhadores.